Olá! Olha eu aqui de novo. Eu acabei de acordar. Tô com essa cara toda amassada, né? Com esse cabelo grudento. E aí você pensa, Fernanda, se a gente aparecer em vídeo, pra mim que eu não me importo com a opinião das pessoas mesmo. Eu tô aqui, na verdade, pra desconstruir opiniões. E você se importa? Se você se importa, tá na hora de desimportar, né? Hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa muito legal, né? Que é pra falar um pouquinho sobre o porquê a gente não consegue avançar com as coisinhas que a gente quer fazer. Por que a gente procrastina tanto pra fazer aquele planinho que a gente tá aqui na cuca? Por que as coisinhas que a gente planeja não saem do papel? O que a gente faz aqui, ó? Nossa listinha, planeja, anota, escreve, faz os planos e fica aqui. Por que será que a procrastinação vem sendo o mal do século? Ela é confundida com preguiça, ela é confundida com todos os males, mas a procrastinação vem tomando conta. E a procrastinação, ela tem derivação de vários outros probleminhas que cada um de nós enfrenta, e ela pode ser derivada até mesmo de algumas doenças, de algumas outras coisinhas, todas da parte mental, tá, pessoal? Todas partindo aí do seu mindset. Algumas pessoas não têm absolutamente nada. A maioria de nós tem a nossa mente sã e a gente constrói barreiras, tá? Eu tô falando opinião própria. Vamos lá. Então, antes de você tá assistindo esse vídeo, eu vou falar assim, quem é você, né? Pra você tá aí falando um monte de coisa, dando a sua opinião e falando um monte de coisa, né? De que estudo você tirou isso. Então, recapitulando, essa é a minha opinião, embasada em coisas que eu estudo, em que eu aplico nos meus assessorados, em coisas que eu venho estudando ao longo do tempo, tá? E também baseadas em coisas que aconteceram comigo. Então não adianta você, às vezes, esse vídeo encher ali os comentários com as suas opiniões embasadas nos seus comentários ou em vários estudos. É a minha opinião que eu tô dividindo com vocês, embasadas em coisas que aconteceram tanto comigo ou tanto com os meus próprios assessorados, né, com os meus próprios coaches. E aí eu venho aqui dividir com vocês porque vai que agrega aí na tua vida, vai que agrega, vai que você se acha e vai que você acha um norte para você caminhar, né? Vai que te ajuda. Pessoal, muitas vezes o que eu vejo é a preguiça. Ela é um ponto de partida. A gente tem preguiça e a gente começa a achar que a gente está procrastinando por pura preguiça, tá? É uma das causas. Causa número 2, nosso ego. Oi? Ego? Sim. Às vezes a gente está saindo muito da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto, quando a gente quer fazer alguma coisa, certo? Então, digamos que a gente quer tentar uma coisa muito nova na nossa vida e a gente fica preocupado demais com a opinião das pessoas. Agora vocês descobriram por que eu comecei o vídeo falando da opinião das pessoas. Que coisa, não? Então, o que acontece? Você fica preocupado em ferir o seu ego. O que os meus amigos vão pensar? O que a minha família vai pensar? E a gente também ainda tem aquela coisa, e se eu falhar, o que a minha família vai pensar? Não só o que a tua família vai pensar, os teus amigos vão pensar de você estar fazendo e tentando aquilo, né? Às vezes você se acha bom demais para aquela atividade, né? Tipo, eu tô muito acima, né? Eu sou graduado demais para aquela atividade, ou ela é simples demais para o conhecimento que eu tenho, tá? Então o nosso ego, sim, ele vai, sim, interferir referente à procrastinação. Então, digamos que você trabalhava numa multinacional e você foi demitido. Tô dando um exemplo X, tá? Para não passar necessidades, você precisa recomeçar
do zero e você acha um emprego como, sei lá, limpeza, faxineiro. Não estou desmerecendo, mas aquela pessoa por ego vai pensar o quê? Não, gente, o que a minha família vai pensar? Eu tinha um cargo executivo numa multinacional, eu não posso recomeçar como faxineiro. Mas digamos que aquela pessoa já tenha trabalhado com isso há muitos anos na vida dela, atrás, ou tenha começado com aquilo, ou tenha começado num cargo similar. É como se ela não pudesse recomeçar, ela não pudesse voltar. E cara, você pode, é um trabalho idôneo como qualquer outro, é um trabalho justo, é um trabalho honesto. Todo mundo pode fazer qualquer coisa, desde que seja honesto, desde que não prejudique ninguém e desde que te traga retorno financeiro, né? Vide ali as demissões, para quem é da aviação sabe, de 2013 na TAM, na época, né? E de 2012 na Gol. Muitos comissários se viraram como professores de idioma, foram trabalhar em check-in, foram fazer faxina na casa de colegas, foram tomar conta de pets de colegas. Muitos comissários saíram do país para fazer faxina, sim, para ser babysitter. Então, gente, começar do zero ou começar muito de baixo ou recomeçar é uma questão de ego, porque sim. Aí você fala, Fernanda, mas o que tem a ver a procrastinação com isso? Tô falando de ego. Procrastinação quanto às atividades físicas. Todo mundo tem. Eu também tive, obrigada. E eu também tenho. Não é porque eu tô aqui falando pra você, dando o meu parecer, que eu não tenha, gente. Sim, eu tenho, tá? Todos os dias eu tenho preguiça de ir à academia, porque eu não gosto. Não é porque eu acho que eu estou acima. Você só começa a talvez querer ir. Não é que você passe a gostar, entenda. Você só começa a querer ir quando você tem algum resultado, tá? Então comece a fazer o quê? Projeções. Se veja no resultado que você quer e comece a pensar de forma positiva, comece a se ver naquele resultado, comece a ver como você vai ficar naquele resultado, comece a se ver de forma positiva já naquele resultado. E quando você estiver já bem encaminhadinho, já perdi tantos quilos, você vai ver que começa a ficar um pouco mais fácil driblar a preguiça. Da mesma forma, a questão do estudar. Eu, Fernanda, vou dar um exemplo meu, tá? Não gostava muito, odiava horrores o idioma inglês. Então hoje eu estudo, eu consegui uma professora que mais ou menos entra nela, mais ou menos não, ela entra muito na minha vibe. E eu tenho uma aula que é super moldada pra mim. Eu jogo as ideias que eu gosto, ela entra bastante no meu baile, literalmente. E a gente tem uma aula mais fresh, mais leve. Então eu consigo ter uma aula do jeito que eu gosto, né? E eu consigo ter mais vontade de estudar, mas eu me projeto já falando inglês. Bem como eu adoro espanhol e eu já falo espanhol com mais facilidade. Então você precisa mirar já no resultado positivo, se ver positivamente, já com aquele resultado em mãos, trabalhar com projeção, como eu estaria daqui a algum tempo, já com aquele resultado em mãos e já mirar no resultado. Essa é a única forma de você ir desenvolvendo. E quando você já está com algum caminho percorrido, começa a ficar mais fácil. Easy mesmo, de graça, gente, não fica. Quando a gente não gosta de alguma atividade, a gente jamais vai deixar de postergar aquela atividade ou ter preguiça dela. A gente tem que ter apenas a consciência de que a gente precisa de tal atividade, de que a gente depende dela para ter uma vida saudável, seja para as atividades físicas, que precisa estudar tal idioma para poder ter a carreira que a gente quer, aí para os comissários que dependem do idioma. Então a gente se projeta para o futuro e se projeta para o sucesso. Então, vencer o ego, vencer a preguiça e vencer a procrastinação é o único segredo para o sucesso. Só que vencer é um caminho muito árduo. A gente pode, enquanto a gente não vence, ir driblando. O que tem? Ninguém é forte o bastante às vezes. Mas a gente pode sim ir caminhando juntos e postando aqui os nossos resultados. Marca aí um amigo seu no post para ir vencendo contigo. Bora lá vencer.